Olá pessoal, bem-vindos! Este é o Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre DPS, Dispositivo de Proteção contra Surto. Bem pessoal, o DPS, que é esse dispositivo vermelho que a gente está vendo aqui, ele vai ser um protetor aí contra surtos elétricos. Esses surtos elétricos sendo de origem de descargas atmosféricas, tá? Os famosos raios. Tem muita gente que chama o DPS de para-raio, tá? Ele não é um para-raio, tá? O que o DPS é? Ele é um dispositivo que vai proteger os equipamentos internos de uma instalação elétrica contra surtos de descarga atmosféricos. Ah, professor, mas isso parece com para-raio, né? O jeito de trabalhar é parecido com o de para-raio. Mas a forma com que ele faz isso é bem diferente da forma com que um para-raio faz isso. Para-raio é o SPDA, que é o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, e esse é o DPS, que é o Dispositivo de Proteção contra Surto. Também pode levar o nome aí de protetor contra surtos e supressor de surto. Qual que é a diferença básica entre o SPDA e o DPS? O SPDA, né, que é o para-raio, né, que é o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, ele vai trabalhar fora da estrutura, tá? Ele vai proteger a estrutura, né, seja o prédio, seja uma casa, seja uma fábrica, com relação aos raios. Então, cai um raio, ele vai ser escoado aí pela estrutura do prédio, evitando com que isso passe para a parte interna da instalação elétrica, o que nem sempre vai ser 100% efetivo. Já o DPS, que é o Dispositivo de Proteção contra Surto, ele vai trabalhar internamente a instalação, né? Ele vai estar lá dentro do seu QDC ou ele vai estar lá na ponta da tomada onde você liga o seu aparelho, dependendo do tipo do DPS que você estiver usando, e ele vai proteger os equipamentos internos e a instalação interna da residência, a instalação elétrica interna e os equipamentos eletroeletrônicos aí da sua residência. Então, a diferença básica entre SPDA, para-raio e o DPS basicamente é essa. O DPS, pessoal, ele vai fazer a proteção, né, da descarga atmosférica que penetrar dentro da instalação, fazendo com que essa descarga, esse surto, ela seja escoada para o sistema de terra. Então, internamente dentro do DPS, ele tem um circuito que vai fazer um fechamento da fase, ou do nêutron no caso, para o sistema de aterramento. Então, é importante que, para instalar um DPS, você tenha um efetivo sistema de aterramento elétrico. Usar o DPS sem aterramento elétrico não é efetivo, não vai fazer com que ele atue da forma com que ele foi projetado. Então, ele vai trabalhar com um sistema de aterramento. O DPS ele vai pegar a sobretensão, tá? Seja de um transiente da rede, que venha de uma descarga atmosférica, vai identificar que está tendo esse surto e vai fazer um fechamento para o sistema de terra, fazendo com que escoe essa sobretensão no sistema de aterramento. Então essa é a função, é assim que ele funciona. Nós temos três tipos de DPS. A gente tem o DPS tipo 1, o DPS tipo 2 e o DPS tipo 3, tá? O DPS tipo 1, pessoal, ele é externo à instalação residencial. O DPS tipo 1, pessoal, é o dispositivo que vai ficar próximo ao SPDA, próximo ali ao SPDA da rede pública ou na entrada da instalação junto ao SPDA, e ele vai fazer a proteção filtrando a parte maior, vamos dizer assim, da descarga atmosférica. O DPS tipo 2 já vai trabalhar internamente na residência e vai ser instalado nos quadros de distribuição. Então, esse aqui, por exemplo, é um DPS do tipo 2. Então, ele vai proteger a instalação internamente, vai estar dentro do QDC ali, né, trabalhando junto com o QDC, fazendo a proteção ali das fases e do nêutron. O DPS tipo 3, ele vai ser o mais próximo do equipamento. Então a gente tem dispositivos DPS que trabalham ali na ponta da tomada onde você liga o equipamento. Esse seria o DPS tipo 3, é o que está mais próximo do equipamento, sendo instalado ali diretamente na tomada onde vai ser ligado o equipamento. Então o tipo 1 é o externo junto ao SPDA, o tipo 2
o interno dentro do QDC e o tipo 3 na ponta da tomada, onde vai ser ligado o equipamento. A maneira como que a gente vai especificar o nosso DPS é importante, porque o pessoal chega, os eletricistas que não têm tanto conhecimento, os profissionais que estão conhecendo o DPS agora, às vezes vão comprar o DPS e não sabem a qual DPS comprar, porque tem vários tipos, tem várias tensões, tem várias correntes, então o pessoal acaba ficando perdido aí. Então basicamente, né, a gente tem normas aí que fazem a especificação, temos regras para especificar o DPS, mas a gente pode falar que o DPS ele vai ser instalado junto ao condutor de fase. Então a primeira coisa é definir a quantidade de DPS. Então o DPS você vai ter um por fase. Se for um sistema bifásico vão ser no mínimo 2, se for um sistema trifásico no mínimo 3, tá? Se você tiver um sistema monofásico, você vai ter no mínimo 1. O neutro, ele tem que ser protegido também quando o neutro não for aterrado. Se o neutro não for aterrado, você vai ter um DPS para o sistema de neutro também. Então, no sistema não aterrado trifásico, a gente vai ter 4 DPS, um para cada fase, mais um para o neutro. No sistema bifásico não aterrado vão ser 3, um para cada fase, as duas fases, mais o neutro. Para um sistema monofásico com neutro não aterrado vão ser 2, um para o fase e um para o neutro. Caso seu neutro seja aterrado, dispensa o uso do DPS para o neutro, tá? Então essa é a quantidade de DPS que a gente tem que ter de acordo com o nosso sistema. E aí a gente tem que ver a especificação do nosso DPS. O DPS, pessoal, ele é ligado entre fase e terra. Então é importante que a tensão de funcionamento do DPS seja a tensão de fase e terra. Tá? O que é isso? Num sistema, por exemplo, 220/127, a tensão entre fase e terra não é 127 exatamente, geralmente é um pouco mais. Então, o DPS que é usado no sistema 220/127, ele vai ser de 175 volts. A tensão de trabalho do DPS 220/127 é de 175 volts. No caso do 380/220, né, a gente vai usar um DPS de 275 volts, que é a tensão entre fase e terra. E no caso de um sistema 440/254 volts, nós vamos utilizar aí DPS com tensão de trabalho de 320 volts. Então vai ser as 3 categorias. A gente tem outras tensões, então a gente também tem outros DPS aí, mas basicamente seriam essas tensões mais comuns. Então na hora de especificar, você vai usar essas tensões, sendo 175 volts aí o mais usado aí para as instalações residenciais. E as correntes sugeridas, tá? O DPS ele trabalha com a corrente mínima e uma corrente máxima para o caso da descarga atmosférica. Então isso é imprevisível, a gente não sabe qual que é a corrente de uma determinada descarga atmosférica. Então a gente tem algumas correntes recomendadas aí para determinados tipos de instalação. Então no caso da instalação em casas, fábricas e edificações maiores, a gente vai usar uma corrente nominal de 20 kA, no mínimo de 20 kA, e uma corrente máxima de 40 kA. Isso considerando um transiente de 8/20 microsegundos, tá? Que é o tempo de escoamento aí do pico de transiente. No caso de apartamento e salas comerciais, que é uma instalação bem menor, a gente vai usar aí o DPS com uma corrente nominal de 10 kA e uma corrente máxima de 20 kA, sendo aí a mesma faixa de transiente de 8/20 microsegundos. Então esses seriam os dois aí recomendados para as instalações residenciais, e aí dependendo do tamanho da instalação a gente vai modificar isso aí, ok? Vai modificar essa corrente nominal e essa tensão máxima aí. Agora eu vou mostrar para vocês um modelo de DPS e vou mostrar as informações que vêm contidas no corpo desse DPS. Basicamente, pessoal, nós temos aqui um DPS, tá? VCL Slim. Esse modelo é fixado por trilho DIN. Então a gente tem aqui uma fixação por trilho DIN. Na lateral aqui a gente tem um diagrama, tá, do sistema de DPS. Uma informação interessante que este modelo de DPS ele não possui polaridade. Então eu posso entrar com a fase de um lado
sair com o TER do outro, ou vice-versa. Isso não vai interferir no funcionamento do DPS. Então este modelo DPS ele não possui polaridade. Posso ligar a fase de qualquer um dos lados e sair com a terra do outro lado. Aqui no corpo, na parte frontal aqui desse DPS, a gente tem algumas informações importantes aqui. Então primeiro aqui a gente tem a tensão de funcionamento, a tensão normal aqui desse DPS, tá? Que é a tensão que ele vai trabalhar, e nesse caso aqui deste modelo 275 volts. A gente tem o I máximo, né, que é a corrente máxima para o transiente, então 45 kA, tá 8/20, ele é a corrente máxima 45 kA, e o transiente é do tipo de escoamento 8/20 microsegundos. O IN, que é a corrente nominal, de 20 kA, também 8/20 microsegundos, e o P, que é a tensão máxima que ele suporta caso de pico, que é 1,5 kV. Então aqui eu tenho um mostrador de status do DPS. No caso, quando ele fica defeituoso, quer dizer, ele foi acionado e já não volta mais para a função de trabalho, ele fica vermelho aqui, indicando que o DPS precisa ser trocado. O DPS ele tem uma quantidade de acionamentos, né, que ele consegue realizar, e dependendo da corrente, esse acionamento pode ser uma vez só, né, dependendo do transiente que ele sofrer. E esse é um DPS do tipo 2, tá aqui um T2 que mostra que ele é do tipo 2 para ser instalado dentro dos quadros elétricos. Valeu pessoal, é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado, curte, comenta e compartilha. Se tiver ficado dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários querendo me responder. Não deixe de se inscrever se é a primeira vez que está em nosso canal para receber todas as nossas atualizações. Você também pode entrar no nosso site mundodaelétrica.com.br, se inscrever na nossa lista VIP de e-mail para receber todas as atualizações também de nosso site. Entra lá, se cadastra na lista VIP, você vai receber tudo isso aí diretamente no seu e-mail. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.